Daniel capítulo 4, de 28 a 37. Nós vamos pensar sobre as intervenções de Deus. E eu queria que você compartilhasse a Bíblia aí com seu vizinho. Não deixa nada agora tirar a porção de Deus para a sua vida. Nada atrapalhar, absolutamente nada. Deixa que Deus fale com você por intermédio da palavra. E eu queria que você compartilhasse com a pessoa do lado para que ela pudesse ler conosco. Daniel capítulo 4, de 28 a 37. Vamos fazer a leitura responsiva para que nós possamos compreender o contexto e o texto da palavra de Deus. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva com os bois, e passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e para a glória do meu reino voltou a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelente grandeza. Quero pensar com você nesse texto, abordando esse tema, intervenções de Deus. E eu queria que você pensasse comigo, alguma vez Deus interveio em sua vida de forma drástica? Alguma vez Deus interveio em sua vida de forma surpreendente e avassaladora? Já? Se não, eu queria que você refletisse, é possível que Deus faça isso? Via de regra, as intervenções de Deus têm um propósito definido. Muitas vezes o propósito da intervenção de Deus, muitas vezes é nos animar. Muitas vezes o propósito da intervenção de Deus é nos ajudar, nos encorajar, nos desafiar e nos mostrar algo que Ele deseja. Mas também é possível que Deus queira nos sacudir. É possível também que Deus queira nos trazer de volta a Ele. E foi exatamente isso que Deus fez com esse rei chamado Nabucodonosor. A palavra do Senhor fala que este homem vivia o auge do seu poder. É importante que vocês saibam que Nabucodonosor era o líder do império da terra, o império babilônico. E ele estava no auge. Ele estava cheio de orgulho pelas suas realizações. Ele era o cabeça desse império. E ele se auto-engrandecia e se sentia cada dia como um homem protagonista, o único protagonista da sua própria história. Ele não reconhecia Deus. Ele não enxergava Deus, ele não percebia Deus. Para ele, Deus não existia. Aliás, só os seus deuses pessoais. Aliás, hoje também temos muita gente fabricando os seus próprios deuses. São aqueles que respondem às suas próprias demandas. São aqueles deuses que muitas vezes construímos no nosso coração para nos satisfazer. Então é um Deus que eu fabrico, que me obedece, que me aceita, que não questiona nada, que não diz nada para mim e que eu também não preciso dizer nada para ele.
A convivência é pacífica, é tranquila, porque eu fabriquei esse Deus. E ele ele não é tão poderoso quanto eu imagino, mas eu também não tenho que me submeter absolutamente a nada. Nabucodonosor vivia assim. Ele temia os seus deuses, mais ou menos, porque ele se sentia muito mais do que eles. Então ele vivia nanababescamente, ele vivia de uma forma que ele se sentiu tal, orgulhoso, etc. Agora, meus irmãos, nosso Deus é um Deus que nos ama. E a palavra do Senhor fala que Deus, ele é apaixonado por nós. Ele tem ciúme de nós. E ele age com graça para nos atrair até ele. O profeta Oséias fala que Deus usa cordas de amor para nos levar até ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer, e o texto bíblico vai nos dizer, que Deus usou algumas estratégias para atrair esse homem soberbo, orgulhoso, cheio de si, este homem que se achava o máximo. Deus usou algumas estratégias para atraí-lo a ele. Que estratégia Deus usou? Primeiro, Deus usa pessoas fiéis para influenciar a sua vida. Eu queria que você dissesse isso para a pessoa do lado. Deus pode usar pessoas fiéis para influenciar a sua vida. Pessoas fiéis são pessoas fiéis a Deus. E não fiéis no sentido que eles são fiéis um ao outro, mas fiéis a Deus. E o texto bíblico vai nos falar que Deus vai usar, meus irmãos, 4 pessoas diferentes para exercer influência sobre a vida do rei. Nós ouvimos sobre isso. São 4 jovens que são levados de Judá para a Babilônia. Como é que é o nome desses 4 jovens? Daniel, Misael, Azarias e Ananias. 4 jovens que Deus permite que vá, mas não foram só. Foram levados outros jovens, mas eles faziam parte da nobreza, e era o vestibular da Babilônia. O camarada tinha que fazer parte da nobreza. Para passar no vestibular da Babilônia, primeiro passo, ele tinha que fazer parte da nobreza. Segundo passo, para passar no vestibular da Babilônia, não podia ter defeito físico. Tinha que passar pelo exame de compleição física e não podia ter defeito nenhum. E o terceiro passo para passar no vestibular da Babilônia, tinha que ser um camarada inteligente, tinha que ser dotado de sabedoria. Se não tivesse, não passava no vestibular da Babilônia. Esses 4 passados nesses crivos foram levados para a Babilônia para assistirem diante do rei, para compor o grupo do rei, para oxigenar a Babilônia naquilo que eles pudessem. Mas é interessante que esses 4 que vão para lá, eles vão influenciar a vida do rei desde o instante que eles chegam lá. E eles influenciam de que maneira? Quando eles chegam, são colocados diante deles aquilo que os babilônicos comiam, as iguarias do rei. Só tinha um complicador. As iguarias do rei eram sacrificadas aos ídolos. As iguarias do rei eram iguarias que não poderiam ser comidas por eles, porque iam contra os seus princípios. Eram todas elas sacrificadas aos ídolos, algumas delas eram proibidas na palavra de Deus. E agora? E agora Daniel então vai dizer para aquele que está cuidando deles, olha, a gente não vai comer essa comida aí não, mas não pode, vocês têm que comer, vocês são obrigados. Não, vamos fazer o seguinte, a gente não vai comer e você vai fazer um compromisso conosco. Se durante o tempo que a gente não comer, a gente emagrecer e ficar doente, aí sim, nós voltamos a comer e você pode até, quiser agir de alguma forma para conosco, você pode agir. Vamos fazer uma experiência, a gente não come essa comida, a gente vai comer só legumes, a gente vai comer uma outra comida diferenciada, uma comida que prove a nossa fidelidade a Deus, e você vai verificar se daqui a um tempo nós estamos melhores ou piores. A Bíblia diz que depois de algum tempo foi verificado que eles estavam 10 vezes melhores do que os que estavam comendo. A fidelidade a Deus levou eles a serem 10 vezes melhores. Presta atenção, jovem e adolescente. A palavra de Deus nos fala que quando a gente recusa as iguarias que não estão de acordo com a vontade de Deus, Deus nos honra 10 vezes mais. 10 vezes. Isso está na Bíblia, é só você ler. Daniel capítulo 1, não vou ler agora para ganharmos tempo. Isso chegou aos ouvidos de Nabucodonosor? Certamente. Certamente alguém disse, olha, a galera fez uma prova, não comeram a comida, e nós observamos que depois de algum tempo, eles estavam 10 vezes mais gordinhos, mais bonitinhos, semblantes mais bonitos, mais sábios, mais isso. Eram os jovens mais. Mas o texto bíblico fala que vai acontecer uma segunda situação, que eles vão ser apelidados por nomes babilônicos.
principalmente os três, Ananias, Misael e Azarias, vão ser chamados de Sadraque, Mesaque e Abdinego. São deuses babilônios. Eles vão ter esses nomes para quê? Para se deixar, para ir perdendo os vínculos culturais, para que eles pudessem não se lembrar mais da sua terra, do seu Deus, dos seus costumes. Eles apelidam eles com outros nomes. Essa era a ideia de afastá-los. Mas o texto bíblico diz que mesmo tendo sido apelidados, eles não negaram seu Deus, muito menos a sua cultura. Isto é, eles não se aculturaram. Eles não desprezaram a sua cultura, pelo contrário, eles valorizaram a sua cultura. Tinham esses nomes? Tinham. Foram apelidados desses nomes? Sim. Mas os nomes deles não fizeram com que eles apagassem o seu passado. Me chama a atenção alguns jovens que vão para alguns lugares, às vezes fora e dentro do país, saem do seu habitat, saem do seu contexto, e por causa do contexto que eles vão, eles se despersonalizam. Eles perdem os seus vínculos, eles perdem os seus valores, eles perdem as suas raízes, eles perdem tudo que têm, porque a influência que exercem sobre ele é tão grande que parece que eles nunca tiveram contato com Deus, nunca tiveram experiência com o Senhor. Isso não aconteceu com aqueles homens. Aqueles ficaram firmes, eles não se deixaram contaminar pela cultura, não se deixaram levar por aquela cultura. Isso chegou aos ouvidos de Deus? Chegou. Olha, esse pessoal aí tem um temor muito grande, porque eles, mesmo tendo nomes diferentes, eles permanecem por dentro os mesmos. Só por fora que a gente está vendo uma coisa, mas por dentro eles são os mesmos. Em terceiro lugar, eles tinham um compromisso, uma aliança com Deus. E vocês vão perceber mais na frente que eles vão ser convidados a quebrar a aliança. Eles vão ser convidados a romper a sua aliança com o Senhor. Eles fizeram aliança com Deus no passado, de honrar a Deus, de ser fiéis a Deus, de andar com Deus e de pagar o preço de ser fiel ao Senhor. Porém, eles vão ser convidados a quebrar a aliança. E agora? Eles quebram a aliança ou não? E eles não quebram. Eles permanecem firmes diante da aliança. Isso chegou ao coração do rei, chegou. Esse pessoal tem um compromisso muito forte com Deus deles. Nada quebra essa aliança que eles têm com Deus deles. É uma coisa fantástica. Isso tudo era Deus usando pessoas fiéis para influenciar a vida do rei Nabucodonosor. Com fidelidade, com temor e com compromisso. Eles estavam fazendo isso. Interessante que ao invés de ouvir isso, ao invés de dar valor a essa influência que Deus estava exercendo sobre a vida, e o texto bíblico diz isso, a palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor preferiu a exaltação pessoal ao invés do reconhecimento de Deus em sua vida. Se você observar o texto que nós lemos, ele começa falando assim, falou o rei e disse, esta não é a grande Babilônia que eu edifiquei pela minha força, pelo meu poder e para a glória da minha majestade? Em outras palavras, o rei Nabucodonosor, ele só falava eu, meu poder, minha força. Ele só tinha um pronome pessoal. Ele não reconhecia Deus na sua vida. Ele achava que a força estava no seu braço. A palavra de Deus fala sobre isso. O texto bíblico diz que ele tinha essa egolatria. Ele se exaltava. Talvez porque a sua cidade era uma cidade muito grande. Talvez porque a sua cidade era a cidade mais rica. Conta-se que a cidade dele tinha 95 quilômetros de muro, de 25 metros de largura, 25 portões de cobre. Era uma cidade riquíssima, a mais rica do mundo. Só para poder oxigenar a sua mente, uma das 7 maravilhas do mundo estava na cidade desse rei, que são os jardins suspensos da Babilônia. Ora, então não era uma cidade qualquer, não era um espaço qualquer, era um espaço fenomenal. E esses jardins ele mandou construir para homenagear a sua esposa, uma delas. E o texto bíblico vai nos dizer que esse homem, então, chega com toda essa empáfia, com toda esse ego no seu coração, e só enxerga a si. O texto bíblico fala que ele se exalta. Mais do que isso, o texto bíblico diz que ele se enxergava como causa, meio e fim de tudo. Olha para mim. Você se enxerga como causa, meio e fim? Eu sou o que sou porque eu sou bom.
Eu sou o que sou porque eu conquistei o que eu tenho. E eu sou o que sou porque eu me garanto. Eu vou chegar até onde eu quiser. Vai não, irmão. É só Deus decidir hoje à noite que você para de respirar, que você para. É só Deus decidir qualquer coisa ao seu respeito que acabou. Não tem como. Você tem uma veia aqui que chama horta. Do nada Deus pode fazer isso, ó, com ela. Como um tubo de PVC ela é, né? Conduz o seu sangue para a cabeça, etc. Mas se Deus quiser que ela se contraia, ela se contrai. E ela pode não descontrair. Se ela não descontrair, já era. Então, ele se achava causa, meio e fim. Ele não precisava de Deus. Eu me basto. Eu sou eu acho que eu sou a pessoa. Eu me lembro de Jesse Baladão, pregando no Jesus Vida Verão. E ele disse isso uma vez, ele estava dando um testemunho. Jesse Baladão já morreu. Ele é conhecido como um cara fanastrão, etc. Mas foi um cara muito rico. E ele disse certa vez no Jesus Vida Verão, eu me bastava. Eu não precisava de Deus, eu não precisava de igreja, eu não precisava de religião, não precisava de nada. Eu me bastava. Mas chegou um ponto que eu perdi tudo. E Deus tratou comigo, e Ele me mostrou que eu não me basto não, que eu sou nada sem Ele. Ele deu esse testemunho. Só que Nabucodonosor não enxergava isso. Ele achava que ele era causa, meio e fim. E que ele não precisava de ninguém intervindo na sua vida. Por último, a Bíblia fala que ele desconsiderou que a soberba precede a queda. A palavra de Deus fala sobre isso. Ele desconsiderou isso. Isso é princípio bíblico. A soberba precede a queda. Mike Tyson experimentou isso. Quando ele entra no ringue, e ele acha que ele é muito bom, e ele é surpreendido por um batista, que vai lutar com ele, dá um soco nele e joga ele no chão. E naquele dia, ele então falou assim, mas o que aconteceu? É que a soberba levou ele à queda. E a soberba, via de regra, nos conduz à queda. Principalmente quando nós achamos que nós somos bons demais. Perceba que Daniel vai dar um conselho para ele lá no capítulo de número 27. Olha comigo na sua Bíblia. Daniel capítulo 4, 27 diz assim, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim pela justiça aos teus pecados e às tuas iniquidades, usa de misericórdia com os pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel chegou para ele, botou a mão no ombro dele e disse, rei, põe fim aos seus pecados, às suas iniquidades. Olha para os pobres e olha para Deus e busca a Deus. Quem sabe Deus vai prolongar a sua tranquilidade. Foi um conselho de um homem sábio, um conselho de um homem que estava dando a ele a oportunidade. Mas, meus irmãos, nem todos nós sabemos aproveitar oportunidades. A maioria de nós vamos ver as oportunidades passarmos na nossa frente. Alguns de nós nem as perceberemos. Alguns de nós jamais seremos humildes diante das oportunidades. Elas virão, passarão por nós. E nós vamos perdê-las. Por quê? Porque não ouvimos. Uma das palavras que Jesus mais frisou foi essa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pergunte à pessoa do lado, seus ouvidos são para ouvir? Pergunte aí, seus ouvidos são para ouvir? Pastor, mas que pergunta boba, que pergunta idiota. Não, eu estou perguntando, seus ouvidos são para ouvir o que Deus tem para te falar? Ou não? Ou seus ouvidos são para ouvir só o que você quer escutar? Porque o que você quer escutar, você vai ouvir. Você vai ouvir na televisão, você vai ouvir na universidade, você vai ouvir seus amigos dizerem, você vai ouvir na internet, você vai ouvir em todo lugar. O que você quer, você vai ouvir. Tem um menu lá. Você busca no menu, eu vou ouvir o que eu quero. Vai ouvir o que quer. Agora, e o que Deus tem para te falar? Aí você não vai ouvir lá. Você não vai ouvir. Porque o que Deus tem para te falar está aqui, está na palavra. E aí, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que tem gente que não tem ouvidos para Deus. Não vai ter. Agora, Deus não desiste. Mesmo quando você não tem ouvidos para ouvir, a palavra do Senhor fala que Deus viu que Nabucodonosor era um homem que cultuava a si mesmo. Era um homem que se orgulhava de si mesmo. Era um homem ensoberbecido. Mas Deus não desistiu. E aí a Bíblia fala que Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer na vida dele. Deus pode fazer aquilo que ninguém pode fazer na sua vida? Pode. Ele pode fazer. E o que vai acontecer? Diz o texto bíblico, Deus deu um sonho para ele.
E o sonho que ele viu, nós ouvimos aqui hoje de manhã, ele viu, o texto bíblico diz que ele imaginou-se como uma grande árvore, né? Que ele podia arrebanhar todas as pessoas diante de si. E o texto bíblico diz que depois Deus dá a ele também um sonho de uma estátua, e ele vai ver aquela estátua que simboliza os reinos que hoje nós ouvimos aqui. Só que quando Deus deu a ele o sonho, ele não se lembrava. O texto bíblico diz que ele não conseguia se lembrar. Ele teve o sonho e não se lembrava. Então o que foi necessário? Foi necessário que alguém dissesse o que era para ele. Porque ele estava assustado com o sonho. Então ele vai exigir dos sábios que os sábios revelem a ele o sonho e a interpretação. E é interessante, meus irmãos, na palavra de Deus vai nos dizer isso, que os sábios ficam apavorados quando eles chegam e falam assim para eles: olha, eu quero que vocês, por favor, me revelem qual foi o sonho e qual é a interpretação do sonho. Eu quero que vocês me deem isso. Só que os sábios dizem uma coisa muito interessante. Lê comigo capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei, disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a sua palavra. Sei, procura na terra. Não tem ninguém que pode cumprir a sua palavra. Segunda coisa que eles dizem para ele: pois nenhum rei, nenhum grande ou poderoso que fosse, tem exigido coisa semelhante de mago, encantador ou caldeu. Ninguém já exigiu isso. Ninguém. E eles vão dizer uma terceira coisa: a coisa que o rei requer é difícil e ninguém pode declarar ao rei. Rei, ninguém pode fazer isso. E aí eles terminam: senão os deuses cuja morada não é com o homem mortal. Olha aqui, rei, o que você está pedindo aqui, ó, nesse nível aqui, ó, não tem como. Não há possibilidade. Só tem como resolver aqui. Porém, nós não temos acesso a esse que você está falando aí. A gente não tem acesso. Essa foi a resposta. E ele exigiu que ninguém era capaz de fazer. Exigiu deles. Eles deram a resposta, mas ele não aceitou a impotência humana. Por quê? Porque Nabucodonosor era um cara cheio de si, e ele achava o seguinte: se eu estou exigindo isso dessas pessoas, eles têm que cumprir. Quais eram as qualidades de pessoas que estavam diante dele? Magos. Magos eram quem? Eram os conhecedores da ciência daquela época. Então ele chamou os cientistas. Cientistas, venham aqui, diga o que eu sonhei, diga qual a interpretação. Os cientistas disseram: nós não sabemos. Aí disse: vai embora. Aí chamou a segunda equipe: astrólogos, venham aqui. Os astrólogos eram os encantadores. E então eles vêm, e os astrólogos estão ali. E aí eles dizem: astrólogos, pelos conhecimentos que vocês têm, por tudo que vocês já viram no universo, me diga o que eu sonhei e me diga qual é a interpretação. Ele disse: nós não sabemos. Diz: vão embora. Aí ele falou: agora os caldeus, os feiticeiros, o pessoal da macumbaria, o pessoal que invoca espírito, o pessoal que tem o baixo, o alto, todas as invocações todas, venham aqui agora. Ele disse: pessoal, dá uma buscada aí, vê lá com aquela galera se eles podem resolver o problema. E eles chegaram e falaram: nenhum espírito, nenhuma mãe, pai, tio, primo de santo, ninguém sabe o que você sonhou e não pode dar a interpretação. E agora? Os cientistas não sabem, os astrólogos não sabem, e muito menos os feiticeiros sabem. E agora? Aí ele dá uma ordem fatal. Ele fala assim: vamos matar todo mundo, porque não serve para nada. Os cientistas não servem para nada, os astrólogos não servem para nada, os feiticeiros não servem para nada, e os meus sábios também não servem para nada. Vamos matar todo mundo. Porque no fundo, Nabucodonosor estava se sentindo inseguro. E ele, quando tinha um presságio, ele achava que alguma coisa ruim ia acontecer. E a primeira coisa que ele queria era aniquilar todo mundo, para poder não ter nenhum perigo de nada acontecer com ele. E o texto bíblico diz que ele foi surpreendido por Deus. Quando ele achou que ninguém sabia de nada, Deus falou para ele: eu sei. Eu sei. E como é que Deus falou isso para ele? Deus o surpreendeu porque usou Daniel, é uma figura, é claro, que mostra para ele o sonho dele. Daniel pede a ele, o texto bíblico diz que Daniel vai a ele e faz um pedido. Qual é o pedido de Daniel? Nós ouvimos aqui de manhã, ele pediu tempo. Aí o rei diz: rei, eu preciso de tempo. Antes de eu matar todo mundo, eu queria pedir tempo. Mas ele não pediu só isso. Ele vai aos seus amigos e pede os amigos para fazer o quê? Orar.
Tem coisa que é só oração que vai resolver, meu irmão. Não é o tempo só. O tempo resolve. Mas a outra coisa é a oração. Vocês vão orar. Vão orar comigo. Vão clamar ao Deus do céu. Porque esse assunto aí, os magos não dão conta, os caldeus não dão conta, os astrólogos não dão conta, os cientistas não dão conta. Mas Deus é capaz de responder. Vamos orar. Vamos clamar. Eles não têm relacionamento com Deus, mas nós temos. Nós conhecemos o nosso Deus. Vamos orar. E eles vão orar. E o texto bíblico fala que Daniel foi orar, e aí ele vai buscar o quê? Ele diz, Deus tem misericórdia. Eu preciso da sua misericórdia agora. Ou o Senhor envia a sua misericórdia, ou eu estou morto. Sadraque, Mesaque e Abdinego estão mortos, Daniel, Azarias, Misael estão mortos também. Senhor, não há outra saída. Eu preciso da sua misericórdia. Meus irmãos, o texto bíblico fala que Deus revelou a ele. Ele vai ao rei e revela aquilo que Deus mostrou e ainda dá a interpretação. Sabe o que o rei disse? Depois que ele foi lá e deu a interpretação, quero que você leia comigo agora, por favor. O texto bíblico diz, capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. E ordenou que ele oferecesse oblação, perfumes, e respondeu o rei a Daniel, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele reconhece que Deus é Deus, que Deus revela os mistérios, que Ele é Deus sobre os reis, que Ele é Deus sobre os deuses, que Ele é o maior, o poderoso. Aí você vai dizer, puxa, um rei reconhecer isso? O cara que era nada, o cara que não cria em nada, o cara que não tinha convicção de nada, o cara que se bastava, o cara que era praticamente o tal, é excelente ele reconhecer isso. Mas sabe o que vai acontecer? A palavra de Deus fala que Deus vai ter que desconstruir convicções falsas no coração do rei. Quais eram as convicções falsas que haviam no coração daquele rei? Primeiro, ele não sabia quem era, irmãos. Irmãos queridos, a pior coisa que tem é quando uma pessoa não sabe quem é. E eu queria que você perguntasse à pessoa que está do seu lado direito, você sabe quem você é? Pergunta aí à pessoa do lado direito, você sabe quem você é? A maioria de nós não sabemos. É terrível você não saber quem é você. O rei Nabucodonosor não sabia quem ele era. E a prova que ele não sabia quem ele era é que ele dá uma ordem esdrúxula. Qual é a ordem esdrúxula que ele dá depois dessa experiência com Deus? Qual a ordem esdrúxula que ele dá? Construam uma imagem para mim. A imagem tem que ter 30 metros de altura. 30 metros. É um prédio de 10 andares. Ela tem que ter 30 metros de altura por 3 de largura. Porque eu quero que qualquer pessoa que chegando à cidade veja a minha imagem erguida. E outra coisa, não é de pedra não, eu quero de ouro. 30 metros de altura, 3 de largura, de ouro. Nabucodonosor não sabia quem ele era. Irmãos queridos, muitas vezes os altares que construímos, as filosofias de fundo de quintal que construímos na nossa mente, as teorias que estão na nossa mente, é que não sabemos quem somos. E só tem um que pode mostrar para nós quem nós somos. Quem é? Deus. Enquanto não sabemos quem somos, aí nós vamos fazendo bobagem. Nós vamos lá para o Gênesis e nós vamos ver os homens construindo uma torre chamada Babel. E a torre de Babel tinha um objetivo, chegar até o céu. E dominar tudo, porque a torre aconteceria que chegar lá em cima, ia chegar nas nuvens, ia talvez passar das nuvens, ia chegar no firmamento, e do firmamento se controlaria tudo. Quando a gente não sabe quem é, a gente só faz bobagem. A gente só diz asneira. A gente faz tantas coisas erradas, porque não sabemos quem é. E Nabucodonosor não sabia. E o texto bíblico fala mais do que ele vivia em contradição. Perceba, ele está glorificando a Deus, exaltando a Deus, dizendo que Deus é isso, que Deus é aquilo, e ao mesmo tempo, ele quer ser Deus. Como é que eu posso exaltar a Deus? Como é que eu posso dizer que eu creio em Deus? Como é que eu posso dizer que eu creio na palavra de Deus e querer ser Deus? Como? Tem uma contradição aí. Porque não tem como eu querer dizer que eu creio em Deus, que eu creio na palavra de Deus, que eu me submeto a Deus e que Deus é Deus, e eu dizer, não, eu sou Deus também.
Essa é uma teoria da contradição, e Nabucodonosor cai em contradição. O texto bíblico diz que ele pensou que ele podia ser Deus. E por que ele pensou isso? Porque ele queria ser adorado. Irmãos, essa questão da adoração é lá do Gênesis. Começa lá, Satanás caiu, e diz o texto bíblico que ele caiu porque ele queria ser adorado. Ele queria estar no monte de Deus, e ele queria que todos se prostrassem diante dele. E o texto bíblico vai nos dizer que no Novo Testamento, Satanás vai tentar Jesus, querendo que ele o adore. A mesma coisa acontece com Nabucodonosor, ele quer ser adorado. Ele quer ser venerado por todos, e a palavra de Deus fala que ele quer que todos se ajoelhem diante dele. E aí o que acontece? Ele diz, olha, tem um decreto aí. Na hora que tocar os instrumentos musicais, a cítara, na hora que tocar os tambores, na hora que tocar toda a harpa, o símbolo, todos os instrumentos musicais, só tem uma opção para vocês, curva. Só tem uma opção. Ou curva diante da minha imagem, ou me adora como Deus, ou morre queimado na fornalha. Não tem opção. Acontece que tinha 3 que resolveram ficar em pé ali. Aí você vai falar assim, pastor, mas como é que é? Os 3 resolveram ficar em pé. Os 3 falaram, não dá para ajoelhar. Mas está todo mundo ajoelhando, mas eu não vou ajoelhar. Pastor, mas lá na faculdade todo mundo não crê, mas eu creio. Pastor, mas lá na faculdade todo mundo fala que Bíblia é bobagem, mas eu não creio que a Bíblia é bobagem. Pastor, mas lá no meu prédio ninguém mais dá atenção a Deus, mas eu dou. Porque eu não sou massa de manobra. Eu não desço na correnteza da cachoeira. Eu não sou o que os outros querem que eu seja. Eu sei quem eu sou. Aqueles 3 sabiam quem eles eram. E por que eles sabiam quem eles eram? Porque eles serviam ao Deus que se relacionava com eles. Então esse Deus maravilhoso mostrava para eles quem eles eram. E eles disseram, não tem jeito de adorar essa imagem, não tem jeito de prostrar. Os 3 foram mandados para a fornalha. Só para vocês terem uma ideia dessa questão da fornalha, não vou entrar nela hoje porque não dá tempo. Só para vocês terem uma ideia, os camaradas que foram levar daqueles 3 ali para a fornalha, os que foram jogar eles dentro da fornalha, morreram queimados. Só para vocês terem uma ideia do poder dessa fornalha. Os que foram lá para jogar eles dentro morreram. Óbvio que eles também morreriam. Só que Nabucodonosor foi surpreendido por Deus. Como é que ele foi surpreendido por Deus? Ele foi confrontado. Deus mostrou assim, você quer que eu mostre para você quem é Deus? Então eu vou te mostrar. Ele botou os 3 dentro da fornalha. E Deus foi ficar com os 3 lá dentro da fornalha. Porque apareceu o 4º homem lá dentro. E andava com eles dentro da fornalha. E quando esse homem vê esse fato acontecendo diante dele, ele não pode entender. Ele não pode compreender. Como você que está aqui, não vai compreender quando Jesus descer nas nuvens com os anjos. Você não vai compreender. Se você não crê, se você não tem fé, se você não dá valor à palavra, jamais você vai compreender isso. Mas como pode? É verdade. Nabucodonosor não podia entender o que está acontecendo. A única coisa que ele pôde dizer é, Sadraque, Mesaque, Abdinego, sai da fornalha. Sai. Vem para cá. E aí ele se humilha. Aí ele diz que ele está arrependido. Aí ele diz que não sei o quê. Mas não estava coisa nenhuma, era da boca para fora. Porque tem muita gente que é assim. Que só fala isso. Mas o texto bíblico vai nos dizer isso. A palavra do Senhor nos fala, então o texto vai nos dizer que Deus vai atrair ele de uma outra forma agora. Primeiro Deus usou pessoas. O texto bíblico vai nos falar isso. Depois Deus mostrou para ele, o texto bíblico vai nos dizer que ele podia fazer o que ninguém pode. Ele revelou um sonho para ele. Terceiro, a Bíblia diz que Deus desconstruiu uma convicção falsa de que ele era Deus. Desconstruiu isso no coração dele. Mas agora, vem a ação mais, eu diria assim, incisiva de Deus. A ação cirúrgica de Deus na vida dele. E a ação cirúrgica de Deus na vida dele foi essa aqui, ó. Deus, preste atenção, antes de entrar, preste atenção numa coisa que eu vou dizer e eu quero que você guarde. Queria que vocês lessem essas 3 frases aqui, não vai dar para ler aqui, então lê aqui, do lado de cá. Lê essa primeira frase aqui, por favor. Guarde isso no seu coração. Se você não ouviu o que Deus está te falando, com a graça, que é o favor imerecido, você vai ouvir essa voz, só que é de outro jeito. É através do juízo de Deus na sua vida. Aí, meu irmão, é diferente.
A Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Crendo ou não crendo, sendo crédulo ou não sendo crédulo, acreditando ou não acreditando, você vai ter que declarar com a sua boca. Não tem saída. E é interessante, tem uma segunda frase que eu queria que você lesse. Lê. Eu quero fazer uma pergunta. Responda para mim. A paciência de Deus já se esgotou com você? Com alguns ela se esgotou. Na Bíblia tem casos assim. Deus foi sendo paciente, paciente, paciente. Chegou um momento que Deus disse: agora vem a pancada. E ele veio. Isso aconteceu com um rei chamado Herodes. Deus foi tendo paciência, paciência, paciência. Aí chegou um ponto que ele começou a se exaltar, se exaltar, se exaltar. Aí a Bíblia diz que naquele dia Deus chegou e falou: basta, feriu ele. E ele morreu e foi comido de bicho. Porque Deus falou: basta. Então tem um limite, tem uma ampulheta. Deus vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas chega um momento que a paciência se esgota. E aí, meu irmão, se ela se esgotar, não tem saída. Não se esgotou para o Nabucodonosor. Mas eu quero que você leia essa terceira fase. Deus pode... De novo. Deus... Eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado direito agora. Fala para ela: Deus pode ferir o seu orgulho e te reduzir a nada. Ih, meu irmão, e se Deus resolver te reduzir a nada, aí, meu irmão, a coisa pega. E o texto bíblico diz que isso aconteceu com Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus queria quebrar as resistências dele para aproximá-lo de Deus. E tem pessoas que só vai aproximar se forem quebradas as resistências. E como é que Deus fez isso? Primeiro, a Bíblia diz que Deus tirou o estado de consciência dele. Tirou o estado de consciência. E Deus permitiu que ele ficasse louco. Perceba, do nada, Nabucodonosor deixa de ter o senso comum, deixa de ter a percepção da realidade e se torna um camarada louco, do nada. Deus pode fazer isso? Pode. É só ele querer. Ele decide, é ele quem dá, é ele quem tira. A sua vida foi dada por ele, a respiração é dada por ele, o seu agir é dado por ele, ele tirou. Diz o texto bíblico que Deus levou ele ao pó, colocou ele no chão. Ele se tornou um homem que era do chão, antes era do trono. Estava no trono, com a sua coroa, tranquilo, agora ele está no chão. Deus o colocou no pó, com a boca no pó. Mas, diz o texto bíblico, que Deus transformou o corpo dele. Os seus cabelos, as suas unhas viraram como unhas de árvore, de aves, e agora ele ficava lá no campo, recebendo o orvalho do campo. Ele se tornou um animal, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus colocou ele junto com os animais. Deus o desumanizou. Deus tornou ele um ser irracional. Sabe para quê? Para que ele pudesse se ver. E agora? Diz o texto que ele começou a comer a erva do campo. Você falou: pastor, estava doido. Estava. Só que era um doido que não podia ser rei. Porque era um doido que queria comer capim. E por que ele queria comer capim? Porque Deus falou: você vai comer capim. Para você reconhecer quem você é. Alguns casos, Deus vai fazer isso. Ele vai pôr a pessoa para comer capim mesmo. Para quê? Para que ele reconheça, senão ele não vai reconhecer nunca. Isso é uma forma de Deus trazer a pessoa. É terrível. É como aquele pai que faz pelo filho, mas chega um momento que não tem mais o que ele fazer. Aí o que acontece? Aí o filho vai comer capim. Não tem outro jeito. Eu me lembro do jornal aqui da cidade, que um pai vai à polícia, eu já falei isso na igreja, mas eu me lembro agora, que o pai chega na polícia e fala: eu vim aqui pedir para vocês matarem meu filho. Aí a polícia fala: não, peraí, a gente mata bandido e tal, mas matar o filho do senhor não tem jeito. Por que o senhor quer que a gente mate o seu filho? Não, porque meu filho já cheirou tudo que tem na minha casa. Já cheirou os móveis, já cheirou tudo que tem lá de pertence. E agora ele arrancou as portas, as janelas e levou para trocar por droga. Então nós viemos aqui, nós não temos mais nada. A única coisa que nós queremos é que a polícia mate o nosso filho. Quando nós chegamos a esse ponto, meus irmãos, é porque não tem mais nada. Aí é comer capim. O que tem para uma pessoa dessa? O que você fala para uma pessoa dessa que não quer a graça de Deus na sua vida?
que não quer se quebrantar, que não quer se colocar aos pés do Senhor. A única coisa que Deus fez, falou assim: ô Nabucodonosor, eu só posso fazer isso com você. Eu não tenho outra coisa a fazer com a sua vida. Eu amo tanto você, que eu vou quebrar tudo, todas as suas resistências. Eu vou te deixar no pó. Meus irmãos, foi neste lugar que esse homem fez uma oração. É ali que ele começa a ser reconstruído interiormente. E eu quero chamar você para essa oração. O texto bíblico diz, lá no versículo de número 4, capítulo 4. Veja bem, a Bíblia diz que o Nabucodonosor estava falando, que ele era bom, que ele era forte, que ele tinha majestade, que não sei o quê. A Bíblia diz que a palavra estava na boca dele, quando uma voz do céu disse para ele: já era, meu filho, passou de ti o reino. Aqui foi o juízo. A palavra dele estava na boca, ele estava falando, e Deus falou assim: o seu reino acabou. E o texto bíblico diz, e ele foi expulso do meio dos homens. E ele foi estar no meio dos animais, versículo 32, e ele começou a comer a erva dos bois, e o texto bíblico diz que ele ficaria lá até ele reconhecer que Deus é Deus. E aí, o texto bíblico diz que na mesma hora se cumpriu isso, e ele foi para lá, e ele foi molhado pela erva, molhado pelo orvalho, suas unhas cresceram, e o seu cabelo também cresceu. Mas aí diz o texto 34, mas no fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse, louvei, glorifiquei ao que vive para todo sempre. Olha para mim, chega um momento que Deus fala assim: meu filho, chega, eu vou pôr você para comer capim. Mas ele olha para você de novo e diz assim: eu vou te dar a última oportunidade. Chegou a última oportunidade para você, a última. Ou você aproveita ou já era. E aí voltou o entendimento dele. Imagina quando o rei volta o entendimento dele e ele se vê barbudo, com unha de aves e com capim na boca. Ao invés de olhar para si, nessa hora, a Bíblia diz que ele olha para Deus. Ele diz: Deus, eu não sou nada. Deus, eu não sou o que eu pensava que era. Deus, eu achei que eu era alguma coisa, eu não sou. E o texto bíblico diz que Deus vai insistir com você até alcançar o seu coração, querido. Até alcançar. Se você está pensando que Deus vai desistir de você, já era. Porque Deus se apaixonou por você desde quando Ele se fez. E Ele não desiste de você. Ele vai te dar oportunidade, até você ter um momento com Ele. E o texto bíblico vai nos falar isso. Preste atenção. Ele via a glória da sua cidade e a sua glória pessoal, mas ele não via a glória de Deus. Será que você também é assim? Você vê a sua inteligência, você vê a sua sabedoria, você vê os seus conhecimentos, você vê a sua grana, os seus títulos, seus bens, mas você não consegue ver a glória de Deus. Esse homem estava assim. O texto bíblico diz que ele não percebeu a sua indignidade, porque só poderia ver a dignidade de Deus se ele enxergasse a sua indignidade. Olha para mim. Enquanto você não reconhecer que é pó, você nunca vai reconhecer quem Deus é. Enquanto você não reconhecer que é pecador, nunca você vai reconhecer que Deus é Salvador. Enquanto você não reconhecer que é um necessitado, você nunca vai buscar o ajudador. Porque você é bom demais. Você é o cara. Você se basta. Aí não tem como. E o texto bíblico vai dizer isso, mas até cair em si, porque o texto bíblico diz que ele vai cair em si, e quando ele cai em si, ele faz 4 coisas. Primeiro, glorifica a Deus. Segundo, confessa a soberania de Deus. Terceiro, testemunha a restauração. E quarto, adora a Deus. Você só vai fazer isso aqui quando você cair em si. Lembra da parábola do texto bíblico diz do filho pródigo? Ele se acha, ele é bom demais. Ele tem grana, ele pode comprar os amigos, ele pode comprar as pessoas, ele pode ter mulheres, ele pode ter prazeres, etc. Mas um dia ele está desejando comer comida de porco. Aí a Bíblia fala assim, ele caiu em si. E aí ele diz: quantos jornaleiros na casa de meu pai tem comida gostosa? Ah, na casa de meu pai é outra coisa. Aí ele diz: eu vou me levantar e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Eu sou indigno. Eu sou indigno. Me faz como um dos teus jornaleiros.
até você cair em você, até a ficha cair, você nunca vai experimentar a graça de Deus. Mas no dia que a ficha cai, aí você fala, eu não sou nada. E é interessante que o texto bíblico vai nos dizer uma coisa muito interessante aqui, agora vamos finalizar. O texto bíblico vai nos dizer uma coisa fantástica aqui no finalzinho, eu quero ler com você agora. Por favor, o texto bíblico fala assim, e aí Nabucodonosor falou uma coisa, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno. E aí no versículo 35 ele diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera o exército do céu e entre os moradores da terra. E não há quem possa deter a sua mão e nem quem possa lhe dizer, que fazes? Então Nabucodonosor faz essas afirmações que eu vou colocar aqui. E que eu queria que você falasse para a pessoa que está aí. Primeira coisa que eu queria, cutuca na pessoa da frente e fala assim, os seus dias estão contados. Cutuca aí na pessoa da frente. Fala, os seus dias estão contados. Irmão querido, olha para mim, a banda também. Rover, todos que estão aqui, você tem prazo de validade, eu também, porque os seus dias estão contados. Nabucodonosor diz, minha ficha caiu, eu não vivo para sempre, eu não sou sempre eterno, eu não sou eterno, eu tenho dias contados na terra, eu vou morrer. Segunda coisa que ele falou, olhe agora para o céu e busque a Deus. Nabucodonosor diz, eu olhei para o céu e ele buscou a Deus. Você também precisa olhar para o céu e buscar a Deus. Fala para a pessoa que está aí pertinho de você, olhe para o céu agora e busque a Deus. Querido, se você ficar com o olho na terra, você não tem esperança. Porque essa terra não pode te oferecer nada. Não há um professor, não há um filósofo, não há uma pessoa aqui na terra que pode lhe dar o que Jesus te promete. Não há. Então Nabucodonosor diz, olha para o céu. E olhar para o céu não é olhar para cima, é olhar para Deus. É enxergá-lo e buscá-lo. Mas o texto bíblico diz, ele reconhece que não é nada. Reconheça que você não é nada diante de Deus. Você pode falar isso para a pessoa que está no banco de trás? Vira para trás e diz, reconheça que você não é nada diante de Deus. Fala aí para a pessoa. É duro dizer isso, meu irmão. É duro. Vou dizer para os jovens que estão lá em cima, para os adolescentes, para a banda que está aqui, para mim mesmo. Eu não sou nada diante de Deus. Nada. Eu sou um pinguinho do nada, do nada, do nada. Eu sou um pontinho, nada. Nabucodonosor diz, eu achei que eu era tudo. Agora o cara que acha que era tudo, que mandou fazer uma estátua de 30 metros de altura, de 10 andares praticamente, de ouro puro, diz assim, eu não sou nada. Ah, meu irmão, quando você chega a esse ponto, aí você tem que fazer o contraponto. Se eu não sou nada, Deus é o quê? Tudo. É o contraponto. É o rei, é o cara entendido que ele diz isso. Mas ele diz uma outra coisa. Perceba que a vontade de Deus é o quê? Soberana. Deus faz o que ele quer. Eu não comando Deus. Não sou eu que tenho a manivela, não sou eu que tenho um volante, não sou eu que tenho um controle, não sou eu que tenho um computador. Deus não é acionado por você para fazer o que você quer. A vontade dele é soberana. E ele termina dizendo algo tremendo. E agora eu queria que todos vocês lessem essa última frase aqui para mim. Leiam, por favor. Ninguém pode deter a mão de Deus. Senhor, eu não. Senhor, esse câncer não é para mim, não. Senhor, esse acidente não é para mim. Essa morte não é para mim. Senhor, essa tragédia não é para mim. Senhor, essa doença não é para mim. Senhor, essa fatalidade não é para mim. Senhor, eu não. Não dá para dizer eu não. Eu me lembro de um acidente que aconteceu muito tempo atrás, e eu quero terminar com essa ilustração, que vocês também já ouviram. Daqueles jovens que foram buscar uma menina que era crente, para ir numa balada. A mãe não queria que ela fosse de jeito nenhum. E eles foram, eram 4 jovens, ela era a 5ª. E quando chegaram na casa, isso foi fato, real, aconteceu em Curitiba. Falaram para a mulher, nós vamos buscar a minha filha. Ela, minha filha, não vai. Ela, não, mãe, eu quero ir. Não, mãe, não vai. Eu estou sentindo, tem alguma coisa que Deus está falando no meu coração para você não ir. Não vai. E aí quando eles chegam,
põe a menina dentro do carro. E aí a mãe, no desespero, vira para aqueles 4 jovens e fala com a filha dentro: vai com Deus, minha filha. Aí um dos jovens debocha e diz: Deus? Se Deus, não cabe Deus, só se ele for no porta-malas. E eles vão embora rindo, debochando. Houve um acidente, morreram 5. Tinha um pente de ovos que a mãe tinha comprado de um deles, dono do carro. O pente de ovos que estava dentro do carro, no porta-mala, ficou intacto. Foi achado intacto o pente de ovos que estava no carro. Os 5 morreram. Porque Deus ia no porta-malas. Ele não ia com os 4. Se Deus não for com você, meu irmão, já era. Não tem saída. A única saída é Deus no comando. Esse homem teve que aprender isso de uma maneira dura. Mas ele teve que aprender, e aprendeu. E ao final ele fala assim: ninguém é Deus. Olha, presta atenção o que ele fala. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. E eu sou o número 1. Quem é o número 2? Levanta a mão aí. Quem é o número 2? Tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, tem o 6, tem um monte. Ele disse: ele pode humilhar os que andam na soberba. Eu sou o número 1. Mas tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. E a soberba precede a queda. Eu queria convidar você agora para se quebrantar diante desse Deus tremendo, que está intervindo na sua vida nessa noite, para você se aproximar dele. E eu queria convidar você para curvar a sua cabeça. Eu não sei como vai a sua vida com Deus. Nem sei se você tem relacionamento com Deus. Nem sei se você o reconhece como Deus em sua vida. Nem sei se você o conhece. Talvez você seja como os sábios da Babilônia. Não tem nenhum relacionamento com Deus. E porque não tem nenhum, você faz a afirmação que eles fizeram: ninguém pode resolver os problemas. Ninguém pode dar solução, ninguém pode isso, ninguém pode aquilo. Só tem um lá no céu, mas eu não tenho relacionamento com ele. Talvez o seu discurso seja esse. Eu sei que existe um Deus, mas eu não tenho relacionamento com ele. Ou talvez nem saiba. Mas eu quero fazer 3 afirmações aqui, eu quero finalizar agora. Deus não precisa que você creia nele para que ele exista. Ele exista, você crendo ou não. Ele existe, ele é. A palavra de Deus fala assim: eu sou, ele é. Deus não precisa que você creia nele para ele existir. Segundo, as oportunidades que Deus está te dando estão na sua frente, e hoje é uma delas, para você reconhecer a grandeza e o poder dele na sua vida. Ou você reconhece pela graça, ou você terá que reconhecer pelo juízo, e aí será triste. Mas há uma terceira coisa que eu queria falar para você nessa noite, e eu queria finalizar. Deus continua com a mão estendida. E nessa noite Ele está com a mão estendida para você que está aqui na galeria, que está aqui embaixo. E Ele está dizendo: filho, eu quero que você esteja comigo, perto de mim, caminhe comigo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero desconstruir esses conceitos falsos que estão em tua mente. E eu quero trazer uma nova realidade para o seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero fazer de você mais do que vencedor. Eu quero ajudar você a ser quem você é. Eu quero que você descubra quem você é. Mais do que isso, eu quero que você saiba quem eu sou. Quem sabe essa noite você gostaria de aproximar mais de Deus e dizer: Deus, toma a minha vida. Deus, eu não sou nada. Eu quero dizer como esse homem disse: eu não sou nada. Eu preciso do Senhor. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos. Eu desejo fazer a sua vontade, porque ela é soberana. E eu quero fazer aquilo que tu queres. Você deseja isso? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão agora, onde você estiver. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Quantas pessoas gostariam de colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, do Salvador, daquele que transforma, que cura, que perdoa, que liberta? Pode erguer a sua mão. Tem alguém corajosamente quer fazer isso? Pode erguer bem alta a sua mão. Pastor, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor nessa noite. Eu quero que Ele faça a vontade dEle no meu coração. Eu quero me entregar a Ele. E eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida.
Eu quero que Ele direcione os meus passos. Eu quero que Ele me guie, que Ele me dê vitória. Tem alguém? Pode erguer bem alto a sua mão e depois abaixar. Bem alto. Onde você estiver, jovem, adolescente, um adulto, um senhor ou uma senhora, Deus abençoe você. Glória a Deus. Tem mais alguém? Quer fazer isso? Pode erguer a sua mão onde você estiver, em nome de Jesus. Talvez tenha alguém aqui que esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, e você está passando por um problema insolúvel. Você não vê portas abertas, mas tem um Deus todo-poderoso que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quem sabe você quer colocar o seu problema e a sua vida diante do altar de Deus. Tem alguém assim também? Erga a sua mão. E eu quero orar pela sua vida nessa noite, clamar a Deus a vitória sobre o seu coração. Pode erguer bem alto e depois abaixar. Nós vamos estar clamando a Deus a vitória do Senhor. Aquela situação que está oprimindo você, que está tirando a paz do seu coração. Deus tem poder e Ele pode libertar você nessa noite. Quem mais? Tem alguém mais que gostaria de fazer isso? Erguer a sua mão para o Senhor nessa noite. Deus abençoe você. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Tem alguém na galeria? Aqui embaixo, que gostaria de fazer isso? Deus abençoe você que está em cima. Estou vendo você. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Quem mais? Tem mais alguém? Eu queria orar com você. Se você sente que precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus nessa noite, e que Ele precisa fazer uma obra tremenda no seu coração, fique de pé agora em nome de Jesus. Quero pedir a esses que ergueram a sua mão para ficar em pé. Se tem mais alguém, eu queria que você ficasse em pé, e eu quero orar por você nessa noite. Eu preciso, Deus, que o Senhor haja na minha vida. Fique de pé, onde você estiver. Eu preciso, ó Deus, do milagre. Eu preciso, ó Deus, que o Senhor restaure a minha vida, abençoe a minha casa. Eu preciso, ó Deus, da tua intervenção. Fique de pé, onde você estiver agora. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, fique de pé. Glória a Deus por esses que estão de pé. Nós vamos orar agora. Pai, eu quero te pedir que assim como o Senhor agiu na vida de Nabucodonosor, age na vida dessas pessoas. Não para humilhá-las, porque elas estão se humilhando diante do Senhor. Não para levá-las ao pó, porque elas estão se colocando no pó diante do Senhor. Mas age na vida delas para transformar, para libertar, para perdoar, para fazer delas pessoas diferentes de que entraram aqui. Senhor, que essas pessoas possam ser curadas, libertas, salvas. Tira do coração tudo aquilo que oprime, tira do caminho todo tropeço, e abençoa para que essas pessoas se tornem mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Pai, eu oro por tantos outros que ouviram a tua voz, mas os seus corações permanecem fechados, seus ouvidos mocos. Mas eu te peço, ó Deus, convence-os nessa noite, porque a oportunidade está diante deles e eles precisam aproveitar. Toma cada vida que está aqui no teu altar. Eu oro, suplico agradecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé agora todos? Deus abençoe vocês que se colocarem em pé. Vamos cantar essa canção? Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Bem forte, declare agora. Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim. Vem, Senhor, mais uma vez, juntos.